Bem, irmãos, como a gente estava falando que o tema, né, casal, falar sobre casal, sobre casamento, não é algo que a gente tem especialidade, né? Se é que a gente tem especialidade. É alguma coisa. Já está levando ensinamento, né? Mas há uns anos a gente foi também ministrado no Novo Horizonte, um curso sobre casais também, e nunca mais nos chamaram. Então, Vocês veem que não foi muito lá legal, né? então eu não sei se vocês estão esperando muita coisa. Mas é isso aí, irmãos. A gente está caminhando juntos aí há 23 anos, aprendendo todo dia uns com os outros. Acredito que o que a gente vai falar, o que tenha falado aqui, não é novidade para ninguém, né? O que a gente pode ensinar aqui com o Zé Brito, com o Francisco, com 47 anos, com o Anjo, né? Irmãos que já têm uma caminhada até maior do que a gente. Talvez o Gerson está. Eu gostei desse, eu gostei. Fala uma novidade, mas os demais eu acredito que nada é novidade. Por outro lado, irmãos, tudo que a gente fala no que diz respeito dentro da palavra de Deus, ela merece uma atenção, né? E não importa se eu tenho 100 anos ou se eu tenho 2, 3 anos. A palavra de Deus, ela é sempre a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. De quem esteja falando, de quem esteja ouvindo, a palavra é de Deus, né? Ele é mais velho que nós. Então, irmãos, eu orei ao Senhor, pedi alguma orientação, estudei. Eu marquei algumas coisas aqui, a gente já falou um pouco de algumas experiências pessoais nossas, né? E dentro dessa maluquice, né, de pegar duas pessoas que geralmente são diferentes, é muito raro você encontrar um casal em que as ideias, né, ou talvez as ideias concordem, mas o gênero, né, a forma de entender as coisas sejam iguais. Geralmente são opostos, né? É igual uma bateria, né? Um lado é negativo, o outro lado é positivo. É o único jeito que faz dar certo. Para fazer um eletrônico funcionar, precisa dessas duas pernas aí que são diferentes, né? Então, essa ideia meio maluca de juntar pessoas diferentes e fazer algo dar certo, um projeto dar certo, dentro de um início dessa forma, é só Deus para fazer dar certo, viu, irmãos? Tanto que foi Deus que criou os dois diferentes e foi Deus que teve a ideia de juntar os dois, né? Só que Deus também, ele vai lá e entrega um manual. O manual é a palavra de Deus. Então, assim, às vezes a gente até ouviu aqui, eu sei que foi um tom de brincadeira, com o Francisco falando, tá, vai ver se vai dar certo, estão juntos há 47 anos. Irmão, o único jeito de fazer dar certo um projeto de Deus é se Deus estiver à frente do projeto. É verdade. Isso aqui é simples. Se tiver um ano, mas se Deus estiver direcionando as coisas, vai dar certo. Senhor. Amém? Então, não importa na verdade o tempo, né? Não importa na verdade o tempo. O importante é que Deus esteja no comando, né, daquilo que Ele projetou. Louvado seja o Senhor. Uma vez estava falando aqui, quase que eu não venho. Quer dizer, eu vinha, né? Eu só quase que eu não falo, né? Ontem à noite eu trabalhei, foi pesado ontem. À noite eu fui jogar bola, né, Martinho? Cheguei em casa, fiquei ruim, irmão. Madrugada, passei mal a madrugada toda. A voz sumiu, a respiração faltou até. E acordei de manhã, nem fui trabalhar hoje. Eita glória! Isso aqui tá filmando. Você vai divulgar isso aí. Então, irmãos, até mais ou menos meio-dia, eu mal estava conseguindo falar. Aí, quando foi à tarde, eu falei, Deise, né, cobra a gente de oração aí, filho. Ô Deus, faz a obra aí, eu vou falar uma coisa por mim. Pô, deixa assim te falando, né? Fala um pouquinho. Irmãos, então, eu anotei algumas coisas aqui, alguns cuidados, né, que o casal ele tem que ter
no seu relacionamento, né? Os cuidados que um cônjuge ele deve ter para com o seu parceiro ou sua parceira, louvado seja Deus. Irmão, nós temos aqui alguns irmãos que talvez não sejam casados, mas todo mundo que não é casado pensa em casar um dia, né? Então, você que não é casado fala, não era para eu estar aqui hoje, mentira, era para você estar assim, tá? E quando você casar, você vai saber se comportar. Nem sei se tem, tá, irmão? Só o Rodrigo não casou não, né, Rodrigo? Deus vai preparar a palavra. Há tempo determinado para todas as coisas, né? Irmãos, então em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12, se os irmãos quiserem acompanhar, fala a respeito de fazer comparações. Glória a Deus, aleluia! Esse primeiro tópico aqui, irmãos, é algo interessante para você não fazer. É melhor não fazer, porque quando você for fazer, geralmente você vai fazer de uma forma levada para o lado ruim, né? Por exemplo, o esposo ou a esposa, ele vai comparar o seu cônjuge com a outra pessoa. Geralmente, quando a pessoa vai falar, ela fala, você fulano, é igual ao ciclano. E geralmente não é para algo proveitoso. Então, cuidado com as comparações, né? Cuidado quando você vai comparar. Então, é melhor que não compare. Dificilmente, eu vou chutar aqui, não conheço alguns irmãos, a Daiane vai chegar para o Maurílio e falar, Maurílio, você é igual o João Wesley. Você ora demais. Seria uma bênção a comparação dessa. Mas não vai ser, irmãos. Entendeu? Na maioria das vezes não vai ser. Ela vai pegar o fulano, o mais fubanco lá da região que eles moram lá, e vai falar, você é igual aquele camarada lá. Isso vai acrescentar em quê, irmãos? Isso vai melhorar em quê? O seu relacionamento com o seu cônjuge. E quem aqui já comparou o seu cônjuge com alguém? Ou até, não fala não. Ou até mesmo a colocação de um outro ponto agora. Você deveria ser igual ao ciclano, né? Por quê? Talvez alguém aqui, irmão, vai falar, você deveria ser igual ao ciclano. Você não me conhece, irmãos. Você conhece o que eu mostro na rua. Você conhece o que eu mostro na igreja. Você conhece eu aqui falando para você agora. Mas você de fato me conhece? Não conhece. Então, irmãos, cuidado com as comparações, porque você não vai falar isso no sentido amável. Você nunca vai falar isso aí, irmãos. Pode ser que aconteça, mas dificilmente você vai falar, colocar uma comparação, num sentido que há de acrescentar algo e numa questão de melhoramento, né? O dia do Gerson está ruim, a Aldrin vai lá e compara o Gerson com uma pessoa que é um exemplo, por exemplo, né? Isso aí melhoraria o dia que ele está ouvindo, olha, você parece Davi quando foi enfrentar o Golias. Fala, não, porque você é bom de mira, né? Guerreiro. Fala, não, porque você é baixinho, né? Então, irmãos, essas comparações, irmãos, e geralmente elas tendem a ir para um lado que não deveria. Amém? Então, primeiro cuidado aí. Aqui até anotei assim, geralmente as comparações tendem a ser piores e para denegrir e não para elogiar. Então, cuidado quando você for comparar seu esposo ou sua esposa. Amém? Você já sabia disso ou não? Sabia, né? Mas a gente precisa ouvir aqui hoje à noite para escutar isso aí. Vamos lá para o 2. Vamos hoje. Eu não estou nem. Um monte de gente falou. Um monte de gente falou um monte. Aleluia. 2, em Provérbios 15:1.
também tem uma colocação interessante aqui, irmãos. Provérbios 15:1. Diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. No meu papelzinho que eu escrevi, não grite. Viu? Não grite. Você acha que você tem o direito de gritar? Vai para o banheiro, se tranca e grita lá dentro sozinho. Tá? Não grita. Você não tem o direito de gritar com ninguém. Viu? Por que você não grita com o diabo quando ele está afrontando a sua família, a sua casa? Né? A gente quer gritar com o marido, né? Com a esposa. Não grita, irmãos. Não grita, porque isso vai causar. Às vezes a pessoa já não está bem. Imagina se chegou em casa num dia estressante, né? Que ela trabalha em creche. E creche quase não tem mãe barraqueira, né? Quase não tem. Em nome de Jesus. Escuta isso. Aí tá lá o dia todo e cuidando de criança, a criança chora, a outra morde a outra, né? Porque criança morde. Eu lembro do primeiro dia do Mateus na creche. Ele chegou em casa e o primeiro dia dele teve uma reclamação. Ó, seu filho mordeu o coleguinha, falou Jesus amado. 1 ano e 8 meses, irmão. Aí cheguei em casa e falei: filho, você mordeu seu coleguinha, não pode morder, ô filho. Ele é o modelo, pai. O que você faz, irmão? Orienta, mas já mordeu. Você vai dar risada, né? Aí a mãe, nesse caso foi tranquilo, né? Mas imagine que uma mãe dessa chega lá e já começa a abrir aquele barraco na escola, já faz toda aquela, já cria todo aquele monstro, porque uma criança mordeu a outra. Como pode isso? Né? 40 crianças dentro de uma sala e a tia não viu. Em casa, em 2, os meninos às vezes se mordiam, ele não via, sabe? Aí ele já sai da escola estressado, porque já ficou o dia inteiro naquele clima, às vezes, para mim seria muito estressante. Não foi tarefa para essa criança, não. Aí no fim do dia enfrenta um barraco ainda, aí tá vindo embora, toma uma fechada, outro dá uma buzinada, sabe, chega em casa. Aí eu vi que ela esqueceu alguma coisa fora do lugar em casa, ela abre o portão e entra. Vou eu brincar com o Cíntia. Isso não aconteceu não, tá, irmão? Isso não aconteceu não. Vou eu brigar com o Cíntia, porque eu sei lá, a panela ficou sem a tampa. E nem é motivo, é só colocar a tampa. Tá entendendo, irmãos? Aí imagina se eu chego e grito com ela. Vai resolver o problema que estava em casa? Vai piorar. Não vai resolver nada. E tem um versículo bíblico, irmãos, que ele pode ser usado em muitos sentidos. Ele diz assim, não deis lugar ao diabo. Amém? Então não grite, irmãos. Não grite, viu? Está na sua hora de fazer a sua reclamação, ou melhor, está no seu motivo de apresentar a sua reclamação. O clima, você viu que está meio tenso, não está na hora de falar? Fecha a sua boca, seja sábio, né? Seja um homem sábio, seja uma mulher sábia, fecha a sua boca, espera a poeira baixar. A poeira baixou, aí você senta, vamos conversar aqui. Você vê que a pessoa já vem toda sorrindo, você vai agora. Acho que ninguém vai ser gritado, irmão. Ninguém vai ser gritado aqui. Chama a pessoa em conversa, sabe? Eu tenho certeza que vai resolver problemas que deveriam e devem ser resolvidos e foram evitados de acrescentar um segundo ou talvez um terceiro problema, porque a gritaria ela gera ira, a ira gera lembranças indevidas, as lembranças indevidas geram mais gritaria,
e pensa onde vai parar esse negócio. O diabo se aproveita da situação e daqui a pouco o negócio está todo descambado. Aí você não sabe o porquê que não está legal. Amém? 3. Gênesis 2, 24. Esses versículos são só algumas referências, sabe? Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Irmãos, a gente sabe que Deus, Ele é acima de tudo e de todos, né? Deus está acima de qualquer coisa, e na nossa vida a gente tem que ter ciência e querer isso, né? Querer que Deus de fato esteja acima de tudo e de todos. Mas fazendo uma ordem de classificação humana, o casal ele precisa aprender uma coisa também, viu? Então vamos lá. Em primeiro lugar na família, quem é o mais importante para você? O cônjuge, né? O esposo ou a esposa. Segundo lugar, os filhos. Terceiro lugar, os parentes. E tem muita gente, irmão, muito casamento que anda em ruínas, né? Andam se destruindo por não entender isso aqui. A maior honra que o marido tem que dar, a maior atenção, o maior tempo é para a esposa e vice-versa, tá, irmãos? Segundo lugar, os filhos, tá? Não, mas o parente lá, não, mas seu filho está precisando de uma ajuda, de um auxílio, sua filha, seu filho, então vai auxiliar ele. Depois você vê o que você faz com o parente. Não estou falando questão de vida ou morte, tá, irmão? Não muda o cenário, né? Quando acontece uma emergência, o cenário muda, a não ser que aconteça duas emergências. Aí mesmo assim você tem que ter um parâmetro de classificação. Amém? Eu já ouvi muitas pessoas, irmãos, e dentro da casa de Deus falando, para mim, em primeiro lugar, meus filhos, né? O marido ou a esposa. Está errado, irmãos. Está errado. Porque quando você largou a casa do seu pai, você nem tinha filho, você foi se juntar com o seu esposo, com a sua esposa. E quando os seus filhos se casarem, eles vão constituir a família deles, vão morar na casa deles, e daqui a pouco a Kézia também vai. Assim como o Nicolas. Lá em casa o Mateus já foi, só falta o Nicolas. Irmão, e a sua família hoje? Oi? E a sua família hoje? Minha família hoje? Minha esposa e meu filho. Isso. Aí quando eu fui casado, você são dois também. Pode ser dois, né? Quando for todo mundo embora, é você dois só. Isso, porque eles terão a família deles. Exatamente. Aí fica em casa sozinho, e aquela pessoa que não era tão importante para você, foi quem sobrou para você. E aquela pessoa que era mais importante para você, foi embora e às vezes foi para longe. Né? Às vezes você nem consegue vê-lo ou vê-la. Mais importante, irmãos, cônjuge, marido ou esposa. Segundo lugar, os filhos. E terceiro lugar, os parentes. Saiba classificar isso aqui. Viu? 4. Efésios 5, do 22 ao 25. A Bíblia não tem Efésios. Eu senti que minha voz já está em cima. 22 ao 25. Só porque é das mulheres, né? Vós, mulheres,
Sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sim? Amém? Irmãos, nunca desmereça o seu cônjuge. Viu? Nunca desmereça. Você tem uma pessoa do seu lado que tem defeitos assim como você tem, mas que com certeza tem qualidades que você não tem. Você tem outras, mas não a mesma. Então, quando for fazer, irmãos, um olhar crítico no sentido de observância, pese as qualidades quando você for colocar o defeito do outro lado da balança. Aí se você for ver que só tem defeito e não tem qualidade, aí eu não sei nem o que você está fazendo com essa pessoa. Ou você virou um semideus, né? Impecável, né? E julgador. Bem, então, não desmereça, né? A esposa vai lá e aprende a fazer um docinho lá e faz aquilo para agradar você. Irmãos, eu francamente, eu particularmente, eu peco muito nisso, porque eu sou uma pessoa que eu não demonstro muito assim, sabe? Por mais que seja algo que eu ame, eu não sou do tipo que só que esse dia já me conhece, então eu acho que eu não espero mais que né? Mas aí ela vai lá, é a primeira vez que ela está fazendo lá o docinho ou o salgadinho, que seja, né? E traz para você com todo carinho, eu fiz. Aí você chega, faltou sal, né? Faltei sal lá no saleiro, põe sal nesse negócio e come, se você achar que tá ruim. Ou come só e fica quieto. Não desmereça o que está sendo feito, irmãos. E vice-versa, né, irmão? O homem mexe mais com ferramenta, com trabalho, né? Aliás, tem o tal da segunda mulher da casa que não deixa a gente em paz, né? A Jaque, irmãos, a Jaque é terrível na vida da gente. Né? Todo casamento tem o marido, a esposa e a Jaque. Né? Jaque não faz nada. Já que você chegou, não, não cheguei não. E já que você está de folga, né? Isso é terrível, né, irmão? Então o homem mexe mais com a parte, aí fala, olha, eu quero que coloque ali uma prateleira. Aí o irmão não tem a menor noção de marcenaria, pega a madeira, vai lá e corta do jeito que está cortado, não tem a ferramenta certa, não sabe nem que existe às vezes a ferramenta certa, mas do jeito vai lá e faz. Aí a mulher olha. Eu falei 1,70m, não 1,78m. Era 1,70m por cima, não por baixo. Aí o que vai colocar lá? Vai colocar uma caixa velha que está atrapalhando no chão. Né? Dá cuidado, não fica desmerecendo, porque, irmãos, você vai criando um ambiente de críticas e uma ideia de que o criticar ele acaba virando um costume, e tudo que é costumeiro vai criando raiz, sabe? E aquilo vai trazendo amargura, vai trazendo, daqui a pouco você fala para ele, faz um negócio para ele, fala, não vou fazer não. Ou ao contrário também, né? A irmã vai lá, faz um negócio, não vou não. Toda vez que eu faço é só reclamação, não vou fazer. E vai criando aquele negócio, aí você descobre, irmão, viu? Que o seu vizinho é marceneiro.
e faz um armário. Abre o olho, Arão. Vigia. Não dê lugar ao diabo e nem ao Ricardo, né? Então, irmão, se você nunca deve mais criticar do que elogiar, entenda isso. Nunca critique mais do que elogie. Se você não está elogiando, se contenha e ficar calado também, tá bom? Amém? Amém. Vocês já sabiam disso? Claro que sabia, né? Mas precisava vir aqui ouvir, né? Relembrar, né? As prateleiras. Gênesis 2:25. Essa aqui é algo interessante também. Irmãos, os grandes problemas. Eu preciso falar nesse negócio aqui? Não. Você vai filmar, né? Sai ali o som desse negócio? Faz diferença? Não, deixa isso no lugar. Vamos tocar assim. Os grandes problemas, irmãos, eles não são causados num estrondo, né, em algo avassalador. Eles vão se tornando. Quando a Bíblia vai falar que de onde vêm as guerras, presbítero Anjo? Onde a Bíblia fala que iniciam-se as guerras? O coração do homem. Onde começa a guerra? Aí você vê países destruindo países. Mas não começou no bombardeio. Começou no coração. Ou seja, as coisas que trazem desastres começam em coisas pequenas. Pode ler, irmão. Gênesis 2:25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Irmãos, não tenha segredo com seu cônjuge. Não tenha segredo. Tudo que for segredo, né? A não ser, irmãos, por exemplo, a Najara precisa conversar com a Néia de um problema pessoal dela, que seja muito íntimo, e ela quer se relacionar no sentido de uma conversa com a outra mulher, que é uma mulher idônea e de confiança, e às vezes ela não quer abrir ali no momento. Ainda acho que até um certo ponto justifica. Até um certo ponto. Mas não tenha segredos, irmãos. Se você não sabe a senha do cartão do seu marido, se você não sabe a senha do celular do seu marido, você está pecando, tá, irmão? Vai lá uma cena, deixa a cena. A senha. Porque não estava na estrada, mas 47 anos já deu tempo de ganhar confiança. Não tenha segredo. Irmã, amigo seu, e vice-versa, tá, irmão? Eu falo aqui só, mas é para os dois. Amigo seu, que não é amigo do seu marido, tá errado esse negócio aí, né? Irmãozinho tem conversa à tarde da noite com uma amiga, e a mulher não está sabendo da conversa, às vezes não está sabendo porque não está sabendo, alguma coisa aconteceu ali de trabalho, mas a hora que quiser saber é só pegar e olhar, beleza. Mas agora, escondidinho, meu celular é meu, é minha privacidade. Que privacidade, irmão? Depois que você casou, não tem mais privacidade mais não. Privacidade? Se ele não pode ver, porque tem alguma coisa errada. Se ela não pode ver, porque tem alguma coisa errada. E aí Deus já está vendo faz tempo. E agora, como é que esconde?
Então, irmão, não tenha segredo. Não tenha segredo. Os segredos vão trazendo, vão abrindo portas para coisas erradas e entrando, e as coisas erradas vão entrando junto com um monte de demônio, tá entendendo? Aí daqui a pouco sua casa está alvoroçada, está de ponta cabeça as coisas, e você vem na igreja pedir para o pastor orar por você, que você não sabe o porquê. É verdade. O negócio está tenso lá em casa, irmãos. Não sabe, né? Amém? Amém. Não tenha segredo. 6. Efésios 5:30. Já é 9:04. Mas vai ter caldo verde, você não vai precisar correr para casa para jantar, tá? Porque somos membros do seu corpo. Nunca fale dele ou dela para outras pessoas. Sabe esse seu marido que tem um monte de defeito, um monte de coisa errada? Aí você vai lá e conta para aquela irmã que é uma bênção, fogo do céu. Essa irmã às vezes está interessadíssima, entendeu? Em saber do seu marido. Do outro lado é a mesma coisa, tá? Essa é a sua mulher, que Deus do céu, né? O varão, tocha, o fogo, o querubim na terra, tá? Está interessado também em saber da sua esposa, porque tudo que é defeito para ele, para você, ele assume numa boa, né, irmãos? A gente fala um tom de brincadeira, mas a gente está vendo muitas famílias se desfazendo por causa de falta de vigilância nessa área aqui. Cuidado, viu, irmãos? Fica fazendo propaganda do seu marido, da sua esposa por aí não, viu? É aquela história de que desenho quer comprar, né? O outro vai até concordar com você quando você falar errado, falar mal. Mas ali está só pescando por fora, né? Mas isso não acontece na igreja, né, irmãos? Não, é? A igreja é formada por gente, irmãos. E gente é. O Rodrigo está lá fora, viu? Manda ele entrar. Vem pra cá, Rodrigo. Parou. Obrigado. Então, irmãos, não fale, não deboche, não critica, sabe? Não fala mal, porque isso aí não vai melhorar em nada o seu relacionamento. Isso não vai acrescentar em nada no seu relacionamento, mas pode trazer um grande prejuízo, né? Então, cuidado com as críticas, com os deboches. Cuidado quando você vai tentar ridicularizar o seu cônjuge. Bem? O seu problema, irmão e irmã, às vezes é o sonho de alguém, tá bom? Isso funciona quando é uma casa, quando é um carro, né? Porque às vezes você fala assim, eu só tenho esse carro velho para andar aqui. O irmão que está andando a pé, o sonho dele é ter um carrinho igual ao seu, sabe? O irmão que paga aluguel, ele quer uma casa igual a sua, essa casa velha sua, que goteira dentro, sabe? E o irmão solteirão, ele quer uma mulher chata igual a sua. A varoa, né, solteira, ela quer um varão igual o seu. Cuidado com a propaganda que você faz. É mentira isso aqui, irmão? Não, é verdade. Não é, né? Então vamos vigiar isso aqui.
chegar aí. Ele é xará. 7, irmãos. E esse a gente vai fechar aqui, tá? Eu vou falar sobre isso, eu vou passar para a Cintia aqui, ela não sei o que ela vai fazer não. Nós vamos voltar lá em Efésios 5. Já foi lido, do 22 ao 25. Onde Paulo está escrevendo na igreja de Éfeso, e ele está falando de alguns deveres domésticos. E aqui ele dá algum papel, né, de onde cada um ele tem que se posicionar, o local que ele tem que tomar, né, uma sua posição, e às vezes o efeito que isso causa. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Como que é a sua sujeição ao Senhor? Ela está usando, o apóstolo Paulo está usando essa mesma linha de raciocínio para a esposa ela ser sujeita ao marido. Há algumas traduções está escrito submissa, né? Aí é bem falado isso aqui, porque parece que dá um medo danado dos homens falar, né? Que sujeição é algo ruim. Aí então colocaram submissa para falar de submissão, né? Uma missão em conjunta. E não está errado, tá, irmãos? Não está errado. Então a esposa ela tem uma missão junto com o seu marido. Só que ela tem que saber que alguém é o cabeça da casa. Do casamento, no caso, viu, irmãos? Por exemplo, assim, a Bíblia fala bastante a respeito do governo do lar. E o governo do lar está sobre a esposa. Isso aqui é fato, viu? Lá em casa eu nem me meto. E não é porque eu tenho medo da Cintia que eu não ponho pitaco nas coisas lá em casa. É porque eu não sei, irmãos. Eu entendi que isso Deus passou para ela. Eu nem me meto nisso aí. E quando ela fala, ó, vai lá fazer uma compra, ela se arrepende toda vez. Eu chego lá com um monte de coisa legal, irmão. E os meninos gostam, ela não é errada. Tem uma mistura naquela casa que a gente faz com Mas chega salgadinho, chega os negócios importante, dá sustância. Então, irmãos, o governo do lar é confiar da mulher. E não adianta o irmão querer, não, sou eu que. Não, se for, você está errado. A Bíblia não ensina assim, não. Viu? Você está indo contra a palavra. O governo da casa é da mulher, mas o governo do lar, da família, é do esposo. Não, quem manda lá em casa sou eu, porque meu marido. Você está errada. Você está errada. A Bíblia está dizendo para você que você está errada. A última palavra do seu lar, Deus confiou ao seu marido. Não confiou a você. Você não manda no seu lar. Você manda no governo da sua casa. Entenda isso. É diferente. A missão é dos dois, mas existe um degrau. Amém? Amém. Porque o marido é o cabeça da mulher. Quem põe a perna para andar? É o braço ou é a cabeça? Cabeça. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Aí você fala, poxa vida, mas então, varão, você que é o cabeça da sua esposa, Cristo tem que ser o seu cabeça. Se você não aceitar andar conforme a palavra, você não tem autonomia para ser o cabeça da sua esposa. Você quer que, às vezes a gente vai nesse versículo até essa parte. Não, eu sou o cabeça do lar, sou eu que mando, né? Mas se Cristo não manda em você, você não tem autonomia para mandar em nada também. Eita Deus, oh, glória,
sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim, e como quando ele coloca aqui, irmão, sendo ele próprio o salvador do corpo, também coloca o homem agora numa condição de proteção. Quem protege a igreja é Cristo, quem salvou a igreja é Cristo. Então quem protege a esposa é o marido, viu? Outro dia eu vi alguém falando, você viu uma barata lá, você entende, é um homem que chama a mulher para matar. É a vergonha, né? Isso que é Deus. Os irmãos estão dando a mão na cabeça correndo. A mulher vai lá matar a barata, porrada para correr. Ai, tribulação. É um zombinho, né, irmão? Você protege, irmão, viu? Você protege. Se for preciso, você tem que dar a sua vida para proteger a vida dela. Eita glória! Eu vi um monte de rostinho de irmã preocupado aqui quando eu falei que não é você que manda no seu lar, mas agora que eu falei que é necessário para que se cumpra a palavra, que o marido dê a vida no lugar dela se for preciso, eu não vi nenhuma irmã fazendo. Daqui é legalmente resumido. Amém, irmãos? No versículo 25. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Irmãos, eu tenho eu aprendi, na verdade, uma ideia do que eu já vou encerrar aqui, de algo que é vital para um casamento. Às vezes as pessoas, elas querem correr e querem viver a Bíblia por um lado que a Bíblia não ensina a viver. A Bíblia fala que a esposa, ela deve honrar o seu marido. E a Bíblia também fala que o marido, ele deve amar a sua esposa. Qual foi o maior exemplo de amor que a Bíblia nos deu? Jesus. O que significa amar? Tem gente que acha que é aquele sentimento de paixão, né? Aqueles outros lá que você parece estar com a barriga cheia de borboletas, né? Flutuando. A Bíblia fala que Deus, ele prova o seu amor quando Cristo entrega a sua vida na cruz do Calvário. Amor envolve sacrifício, irmãos, viu? Amar dói. Amar às vezes sangra. Amar às vezes arranca a gente do conforto. Amar faz a gente trabalhar. Amar faz a gente suar. Está entendendo? A maior revelação de amor está em Cristo. E a maior demonstração de amor é o sacrifício dele mesmo. Aí o que acontece, irmãos? A mulher, ela quer demonstrar a sua afetividade para com seu marido no que diz respeito a carinho. Isso é bom, viu? Isso é bom. A provar que ama. Isso é bom. Mas aí quando chega na frente de alguém, essa mesma mulher desonra o seu marido. Você sabia que toda vez que você desonra o seu marido, isso é bíblico, você jogou areia em tudo aquilo que você fez de bom? Porque a sua função não é amar, viu? A sua função diante da palavra é honrar o seu marido. Por que a mulher tem tanta necessidade de ouvir eu te amo? Né? Por que a mulher tem tanta necessidade de receber um carinho? Por que a mulher tem tanta necessidade disso? E parece que o homem não se importa tanto com isso. Irmão, Deus enfiou isso na gente. Está entendendo? Se a Najara não falar eu te amo para o Ângelo durante uma semana, um mês, mas honrar ele o mês inteiro, está tudo certo, não é assim, Ângelo? Está tudo correto. Mas se ela falar para ele todo dia eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e desonrar ele no final do mês, acabou o mês. E ao contrário é a mesma coisa. Se o anjo honrar ela o mês inteiro e não fazer nenhuma demonstração de amor para ela, não valeu de nada. É porque Deus nos fez diferentes para nós vivermos o mesmo propósito. Amém? Amém.
Tá bom assim, irmãos? Tudo isso vocês já sabiam, eu sei disso, irmãos, né? Mas Deus trouxe a gente aqui para escutar mais um pouquinho, para a gente relembrar algumas coisas. Entenda o seu lugar, entenda o seu papel. Não queira inverter o que a Bíblia falou para você fazer diferente. Se a Bíblia falou, ela é, junto com o Espírito e junto com Deus, um cordão de 3 dobras. A terceira dobra, melhor dizendo, do cordão de Jesus, tá? O cordão de 3 dobras, ele dificilmente ele vai se quebrar, né? E qual seria essa terceira dobra? Você, o seu cônjuge e Deus. Deus, ele não se aparta da sua palavra. A palavra, ela é revelada pelo Espírito. Você não separa essas coisas. Não, eu concordo com isso aí, mas isso aí que o irmão falou, eu não concordo. Briga com o dono disso aqui, ó. Tá bom? Briga com o dono da palavra. Aí se você achar que você tem braço para brigar com Deus e sair vitorioso, aí eu não vou perder mais meu tempo. Nossa, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu vou passar aqui. Deus abençoe. Obrigado. Depois que estiver. Amém, meus irmãos? Salve a todos com o Pai do Senhor Jesus. Meus irmãos, quero dar só uma palavrinha antes da gente encerrar. Quem sabe você chegou nessa noite, nesse lugar, e muitas coisas que foram faladas aqui pelo exemplo Luciano, da nossa irmã, da igreja Cíntia, relatou a sua história. E você olha para essa história e muita coisa está errada. Meus irmãos, hoje é o dia de você dar uma mudança nisso. Nunca é tarde para nós mudarmos aquilo que pode ser mudado, desde que seja para melhor. Então, nesta noite, Deus usou grandemente aqui nosso irmão Luciano. Parece que ele contou algumas coisas da minha vida, né, do meu comecinho do meu relacionamento com a minha guerreira que está ali. Né? A gente fala que guerreiro é normal, né? O grande problema é que guerreiro normalmente é valente, é forte, é destemido e pouco difícil da gente dobrar, né, presbítero? Mas Deus nos dá graça, irmãos. Então, se você conseguiu até aqui, 47 anos, outros 20, outros começando agora, é porque Deus quer fazer em você um grande projeto. Aliás, Ele já fez em você. Então depende de nós o êxito desse projeto. Então, se alguma coisa que foi relatada aqui acontece com você e você quer mudar, hoje é o dia. Amém, meus irmãos? Deus abençoe grandemente as vossas vidas, as nossas vidas. Presbítero Luciano, Deus abençoe, nossa irmã Camila. Glória a Deus. E eu aprendi bastante. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Vamos dirigir a Deus uma oração, porque há ainda uma promessa física para nós hoje. Alguma coisa que vai sair dali. Amém, meus irmãos?